Oferecimento Grupo Marquise. E a gente continua, então, destrinchando, analisando a nova pesquisa Atlas para a Prefeitura de São Paulo. Falamos do crescimento de Pablo Marçal e ele cresce em vários setores, entre homens, evangélicos, classe média e também entre eleitores com 35 ou mais anos. Pablo Marçal registra 18,9% de intenções de voto entre homens. Na última pesquisa, o índice de menções ao ex-coach no segmento era de 13,7%. Ainda que tenha crescido 5,2 pontos percentuais entre eleitores do sexo masculino, o líder de menções no segmento ainda é Ricardo Nunes, atual prefeito, com 23,9%. Entre homens, Marçal empata tecnicamente com Boulos, que registra 22,1%. Os homens são 45% da amostragem da atual pesquisa Atlas. Em 8 de agosto, Pablo Marçal tinha 22,1% entre dimensões entre eleitores evangélicos e Nunes, com 36,6%, liderava no segmento. Agora, Pablo Marçal não só ultrapassou o atual prefeito, como lidera por mais de 13 pontos percentuais de vantagem entre evangélicos. O ex-coach teve 36,8% e o MDBista 23%. O grupo corresponde a 22,6% da amostragem desse novo levantamento. Outro ponto também importante: Pablo Marçal crescendo entre o eleitorado evangélico, que é muito forte na cidade de São Paulo. Tanto que boa parte da campanha dele já está aí, de alguma forma, sendo adaptada, direcionada para o público evangélico, que pode fazer diferença. A faixa etária na qual Pablo Marçal mais cresceu é de adultos entre 35 e 44 anos. O ex-coach registrava 13,6% nas menções do grupo em 8 de agosto e 2 semanas depois foi a 25,5%. Apesar de liderar o segmento numericamente, ele está empatado tecnicamente com o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem 22,2% das intenções de voto nessa faixa. Marçal também apresentou um aumento substancial de intenções de voto entre eleitores de classe média, com renda familiar de R$ 3.000 a R$ 5.000 mensais. A renda familiar é calculada com a soma dos rendimentos mensais de todos os residentes de um determinado domicílio, de uma determinada residência. Então tá aí um primeiro panorama desses números da pesquisa Atlas Intel. E para você que está curioso, para você que quer saber mais, a gente vai agora trazer aqui também outros aspectos, outras abordagens dessa nova pesquisa Atlas Intel. Você continua aí deixando o seu like, a gente está quase chegando à primeira meta de 50 curtidas. Muito obrigado pela sua participação. Vou já chamar então só a primeira parcial da nossa enquete. O que a gente está perguntando hoje? Você acredita que Pablo Marçal tem chances de ir ao segundo turno em São Paulo? A ampla maioria aqui está otimista e afirma que sim. 83%, não 17%. Um abraço para todo mundo que está chegando agora. Continua aí deixando o seu like, que agora convido você para vir aqui para o nosso telão, que está prontinho, já está trazendo aqui todo o conteúdo dessa nova pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo. E a gente já começa então aqui trazendo os resultados, né? Se as eleições, se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de São Paulo? Essa é a parte estimulada, né? Quando o pesquisador apresenta para o eleitorado a cartela com os nomes dos candidatos. Vamos lá, voltar. Pronto, é esse slide exatamente. Em primeiro lugar, aparece o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 28,5%. Logo em seguida, vem o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Ele que aparece com 21,8%. Em terceiro lugar, Pablo Marçal, do PRTB, com 16,3%. No pelotão de baixo temos Tabata Amaral, do PSB, com 12%, Datena com 9,5% e Maria Helena, do Novo, com 4,3%. Não chegaram a pontuar 1%. Altino Prazeres Júnior, do PSTU, com 0,3%. Ricardo Senese, da UP, com 0,2%. E João Pimenta, do PCO, não marcou. Não sabem, somam 0,9%. Voto branco ou nulo,
Danilo, 6,2%. Tá? Então, a parte da pesquisa estimulada. Em relação aos votos válidos, altera um pouquinho. Guilherme Boulos fica com 30,7%, Ricardo Nunes 23,5%, Marçal 17,6%, Tabata Amaral 13%, Datena 10%, Maria Helena 4,7%. Vamos lá então, continuando a análise da pesquisa Atlas Intel. É a primeira pesquisa após o início da campanha, após o início dos debates eleitorais marcados aí por muita polêmica, principalmente por conta da atuação de Pablo Marçal fazendo ataques e acusações. Esse gráfico é importante para você observar exatamente o comportamento do eleitorado desde o mês de maio até agora agosto. E a gente observa aqui uma curva, né, de decadência, digamos assim, de diminuição das intenções de voto de Guilherme Boulos, que liderava com muita folga lá no mês de maio, com 37%. Depois, em junho, ele já oscilou para 36%, caiu para 33% em agosto, caiu mais uma vez agora, 8 de agosto no caso, caiu mais uma vez agora dia 20% para 28,5%, uma queda expressiva que com certeza deve fazer soar o alerta, né, a sirene lá no QG do PSOL na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes começou com 21%, se recuperou um pouco, foi para 23%, oscilou mais positivamente para 25% e agora uma nova queda, está com 21,8%, muito provavelmente por conta do efeito Pablo Marçal, que, pelo que a gente está observando, vem tirando votos aí dos adversários, principalmente de Ricardo Nunes. Já essa setinha roxa é a de Pablo Marçal, que tinha 12% no mês de maio, estava ali embolado com outros nomes, oscilou positivamente para 13%, depois oscilou negativamente para 11% e agora cresceu para 13,6%, já se aproximando do segundo colocado. Tabata Amaral é quem apresenta a maior estabilidade, começou com 10%, depois foi para 11%, continuou com 11% e oscilou para 12%. Continuando aqui, a gente tem como é o comportamento do eleitorado em relação a alguns setores da nossa sociedade. Aqui a gente mostra o percentual de intenções de votos por gênero, por idade, por religião. E aí a gente observa que Pablo Marçal tem 12,9% entre os homens e 14,4% entre as mulheres, ou seja, é ainda um desafio grande para Pablo Marçal que a gente não pode deixar de lembrar. Tem também uma rejeição muito grande, produção, inclusive é importante a gente trazer o slide aí com a rejeição dos candidatos. Pablo Marçal entre as mulheres ainda com 14,4%, é um setor que realmente ele precisa crescer, né, para conquistar esse eleitorado, né, que é a maioria do nosso país. Em relação às idades, como a gente falou, Pablo Marçal avançando bem entre quem tem 35 e 44 anos, com 25,5%, ele lidera nesse setor. E aqui a gente vem também no ponto religião, entre os evangélicos, Pablo Marçal lidera com folga, 36,8%. E aí a gente tem outros pontos, escolaridade, renda familiar, você pode observar todos esses detalhes acompanhando exatamente o site do Atlas Intel. E aqui a gente também observa essa pergunta que é importante, é um eventual segundo turno, né? Já pensando no futuro, em um eventual segundo turno nas próximas eleições para prefeito da cidade de São Paulo, como você votaria em cada um desses seguintes cenários? Produção, já peço para deixar aí no TP bem certinho o nome do primeiro participante aqui do nosso Povo News. Primeiro cenário aqui em relação ao segundo turno, eventual segundo turno. Se fosse com Guilherme Boulos a disputa, Ricardo Nunes aparece com 40,9%, Guilherme Boulos com 36,8%. E se a disputa fosse entre Ricardo Nunes e Datena, Ricardo Nunes aparece com 40,8%, Datena com 28,7%. Foi feito também o cenário Ricardo Nunes, Tabata Amaral, e aí há um empate. 38,5% para Ricardo Nunes, 38,8% para Tabata Amaral, e muita gente
votaria em branco 20,6%. E se o segundo turno fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal? Pode voltar, produção, para aquele slide para a gente concluir. 38,4% para Guilherme Boulos, 35,4% para Pablo Marçal, muita gente votando em branco ou nulo, 24,2%. No eventual segundo turno entre Guilherme Boulos e Datena, venceria Guilherme Boulos, 35,6%, Datena 27,5% e um alto percentual de votos brancos ou nulos, 34,4%. A última sondagem, o último cenário seria entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral, empate também, Guilherme Boulos com 29,8%, Tabata Amaral com 29,1%, quem venceria seria os votos brancos e nulos, 38,3%, se esse for o cenário de um eventual segundo turno da pesquisa Atlas Intel. Vem aqui comigo então de volta para o nosso púlpito, muita gente chegando aqui ao nosso Povo News, muito obrigado.